O sofrimento não nasce no mundo, nasce na interpretação que você faz dele. O medo não está no silêncio, está naquilo que o silêncio revela. O ego não é quem você é a máscara que aprendeu a usar para sobreviver. Seus pensamentos não são sua identidade, são apenas ecos de condicionamentos antigos. Se você sente que existe algo além da ansiedade, além da pressa, além da história que contaram sobre você, então talvez esteja pronto para lembrar quem realmente é. Este é o chamado da alma. Não para distrair você do mundo, mas para reconectar você consigo mesmo. Se você quer entender quem realmente é, permaneça. Respire. Observe. Vamos começar. Você já teve aquela sensação estranha de que a dor que você mais queria que fosse embora era exatamente a coisa que estava te moldando? Não estou falando de sofrimento como filosofia. Estou falando daquele momento real, aquele em que tudo desmoronou. Aquele em que você olhou para o espelho e não reconheceu completamente quem estava ali. Existe uma pergunta que muita gente carrega em silêncio e quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Precisava ser assim tão difícil? E ainda mais fundo, será que o sofrimento é um caminho obrigatório para quem quer despertar de verdade? Porque existe uma narrativa muito comum por aí, de que a dor te faz crescer, de que as pedras no caminho te fortalecem, de que tudo tem um propósito. E essa narrativa pode ser verdadeira, mas ela também pode ser uma armadilha. Hoje vamos entrar nessa questão com honestidade, sem romantizar o sofrimento, sem negá-lo tão pouco. Vamos olhar para ele de frente e descobrir o que ele realmente tem a dizer sobre quem você é e quem você pode se tornar. Se você nos acompanhou no vídeo anterior, onde falamos sobre por que fugimos de nós mesmos, já sabe que existe algo em nós que prefere a distração ao encontro. Hoje a pergunta vai um passo além. E quando não conseguimos mais fugir? Deixa eu começar por um lugar simples. Quando uma criança toca numa superfície quente, ela sente dor. E essa dor faz uma coisa muito específica. Ela ensina. Imprime no sistema nervoso uma informação que nenhuma explicação verbal conseguiria transmitir com a mesma eficiência. A dor física, nesse caso, tem uma função clara. Ela é um sinal. Mas e a dor da alma? Essa é mais complicada. Porque a dor da alma não vem com um manual de instruções. Ela não explica por que chegou, não diz quanto tempo vai ficar e não oferece garantia de que vai embora quando você fizer tudo certo. A maioria das tradições espirituais, do budismo ao estoicismo, do sufismo à psicanálise, reconhece que há algo no sofrimento humano que vai além do acidente e do azar, que existe, embutido na experiência da dor, um convite, uma possibilidade. Mas convite não é obrigação. E aqui começa a distinção mais importante desse vídeo. Existe uma diferença enorme entre dizer que o sofrimento pode despertar e dizer que o sofrimento é necessário para despertar. A primeira frase abre uma porta, a segunda fecha uma. Quando acreditamos que precisamos sofrer para crescer, começamos a fazer coisas muito sutis e muito perigosas. Começamos a desconfiar dos períodos de paz. Começamos a achar que se as coisas estão bem, algo está errado. Começamos a criar sofrimento onde não precisa existir, porque inconscientemente acreditamos que sem ele não há evolução. Isso não é espiritualidade, isso é um padrão. Um padrão que muitas vezes vem de histórias muito antigas que a gente carrega sobre si mesmo. Mas antes de ir para esse lugar mais profundo, precisamos entender o que o sofrimento realmente é. O que o sofrimento toca em nós. Há uma frase de Carl Jung que fica comigo. As pessoas farão de tudo para evitar o confronto com sua própria alma. O sofrimento, em muitos casos, é exatamente esse confronto acontecendo à força. Não porque a vida seja cruel, mas porque há em nós uma tendência profunda de adiar o essencial, de viver na superfície, de nos ocupar com ruídos para não escutar o silêncio interno. E quando a dor chega, uma perda, um fracasso,
uma traição, uma doença. Ela faz algo que nenhum livro de autoajuda consegue fazer sozinho. Ela suspende a ilusão de controle. Por um momento, você não consegue mais fugir. E nesse momento de parada forçada, algo desperta. Não porque a dor seja boa, mas porque cria uma abertura que normalmente fica fechada. Pense em como uma fruta amadurece. Ela não amadurece porque foi machucada. Ela amadurece porque o tempo e as condições certas se encontraram. O sofrimento às vezes cria essas condições, mas ele não é o único caminho. Aqui precisamos ser honestos sobre algo que raramente é dito. Nem todo sofrimento desperta. Muito sofrimento apenas entorpece. Existe uma diferença qualitativa entre o sofrimento que se transforma em crescimento e o sofrimento que se torna cicatriz fechada. E essa diferença não está na intensidade da dor, está no que acontece depois. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, desenvolveu toda uma psicologia em torno disso. Ele observou que as pessoas que conseguiam encontrar algum sentido no sofrimento, mesmo o mais absurdo, mesmo o mais injusto, sobreviviam de forma diferente. Não apenas fisicamente, mas também existencialmente. Mas ele também foi honesto sobre algo mais sombrio. Havia aqueles que o sofrimento não transformava, que desumanizava. Então a pergunta não é apenas o sofrimento desperta, a pergunta é: o que em mim é capaz de encontrar sentido dentro da dor? E essa é uma pergunta muito diferente. Sabe o que é curioso? A maioria de nós não sofre apenas pelo que aconteceu. A gente sofre pela história que conta sobre o que aconteceu. A perda de um emprego, por exemplo, objetivamente é uma mudança de circunstância, mas o sofrimento que ela gera raramente é proporcional apenas à perda material. Ele carrega outros pesos: o medo de não ser suficiente, a vergonha diante dos outros, a sensação de fracasso que ecoa algo muito mais antigo. A psicanálise chama isso de sobredeterminação. O evento presente aciona camadas de experiências passadas. A dor de hoje ressoa com dores que nunca foram totalmente processadas. E é aqui que uma visão espiritual e uma visão psicológica se encontram de um jeito surpreendente. Tanto Jung quanto tradições como o budismo e o espiritismo espírita kardecista sugerem que o que chamamos de sofrimento muitas vezes é um convite para olhar para o que ficou não resolvido. Não punição, não acidente, um convite. Mas o problema é que quando estamos dentro da dor, é muito difícil distinguir o convite do castigo. Existe um padrão que se repete em muitas tradições espirituais e que, quando mal entendido, pode causar muito dano. É a ideia do sofrimento redentor, a crença de que quanto mais você sofre, mais você merece uma recompensa espiritual, que a dor é uma prova de amor divino, que aguentar calado é sinal de espiritualidade. Isso cria algo muito específico nas pessoas, uma relação não saudável com a própria dor. Elas param de perguntar o que eu posso fazer diferente, começam apenas a suportar. E suportar sem consciência não é espiritualidade, é resignação disfarçada de virtude. O sofrimento que desperta é o sofrimento que é atravessado, não o sofrimento que é apenas tolerado. Atravessar significa sentir sem suprimir. Significa perguntar o que isso tem a dizer. Significa não construir uma identidade em cima da dor. Tolerar significa empurrar para baixo. Significa criar uma armadura. Significa um dia explodir ou implodir. Vou te fazer uma pergunta que pode incomodar um pouco. Quando você pensa nas pessoas que mais te influenciaram, que te moldaram, que abriram o olhar para algo maior, quantas delas passaram por alguma forma de dificuldade profunda? Não estou dizendo que a dor as fez melhores automaticamente. Estou dizendo que, em muitos casos, foi a forma como elas atravessaram a dor que as transformou. Existe algo no ser humano que só emerge sob pressão, não porque a pressão seja necessária, mas porque, em condições muito confortáveis, tendemos a não questionar o suficiente. A filosofia estoica dizia que o adversário mais difícil não é o mundo lá fora, é a nossa própria tendência de adormecer. E talvez o sofrimento, em sua forma mais honesta, seja um despertador brutal que nos diz: você estava dormindo. Não uma punição, mas um alerta. E quando você acorda de verdade,
não apenas modifica um comportamento, mas muda a forma como você percebe a si mesmo, algo irreversível acontece. Você não consegue mais ver o mundo com os olhos de antes. Mas aqui vem algo que raramente se fala. É possível despertar sem catástrofe? Sim, é possível. Há pessoas que encontram no silêncio, na meditação, na contemplação da própria vida, uma transformação tão profunda quanto a que outros encontram no sofrimento extremo. Não há nada de errado com isso. A diferença está em uma palavra: consciência. O sofrimento pode criar abertura involuntária. A prática espiritual cria a abertura voluntária. Os dois caminhos podem levar ao mesmo lugar, mas um você escolhe, o outro te escolhe. O problema é que a maioria de nós não foi ensinada a escolher. A maioria de nós foi condicionada a reagir, a esperar que a vida nos force a mudar. E então, o sofrimento nesse contexto não é necessário porque é o caminho que acabamos tomando. É frequente porque é o caminho que acabamos tomando por omissão. Quero que você pare por um segundo. Fique bem atento porque isso é muito importante. Pensa numa dor que você carregou ou que ainda carrega. Não precisa ser a maior. Pode ser aquela que ninguém sabe que está lá. Agora te pergunto algo com cuidado. Essa dor te fez olhar para dentro? Não estou perguntando se ela foi boa. Não estou romantizando. Estou perguntando se em algum momento ela te forçou a fazer perguntas que você não fazia antes, sobre quem você é, sobre o que realmente importa, sobre o tipo de vida que você quer viver. Se a resposta for sim, então o sofrimento cumpriu uma função. Não porque foi justo, não porque era necessário do ponto de vista cósmico, mas porque em você havia algo que sabia usar aquela dor como portal. Esse algo não foi o sofrimento, foi você. E esse é o insight que eu quero que fique. O sofrimento não desperta ninguém. O que desperta é a consciência que está dentro da pessoa que sofre. O sofrimento pode ser o gatilho, mas o despertar é sempre uma escolha. Mesmo que seja uma escolha feita no limite, no fundo do poço, no ponto onde não há mais para onde ir. Existe uma frase de Rumi, o poeta sufi do século XIII, que traduz isso de um jeito que nenhuma explicação consegue. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Mas veja bem, a ferida não é a luz, ela é o lugar, o espaço que se abre. A consciência que entra é outra coisa, é sua, é de dentro. Você pode criar esses espaços sem precisar de feridas tão profundas, mas isso exige uma coragem diferente. Exige estar disposto a questionar quando as coisas estão bem, a sentar com o desconforto antes que ele exploda, a perguntar quem você é sem esperar que a vida te force a descobrir. Isso é despertar com escolha. Então vamos amarrar tudo isso de um jeito honesto. O sofrimento não é necessário para despertar, mas ele é um dos caminhos mais comuns que os seres humanos percorrem, não porque seja o único, mas porque a maioria de nós ainda não aprendeu a despertar de outra forma. A verdadeira pergunta não é: preciso sofrer para crescer? A verdadeira pergunta é: você está disposto a crescer antes que o sofrimento te obrigue? Isso não é uma cobrança, é um convite. Porque cada vez que você para, escuta, questiona, sente, sem precisar esperar o colapso, você está escolhendo consciência. Você está escolhendo despertar. E quem já passou por dor profunda sabe disso no corpo, que no outro lado da travessia existe uma clareza que não se compra, não se aprende em livro, não se finge. Existe uma versão de você que já está do outro lado disso tudo. Esse vídeo foi um passo em direção a ela. Agora deixe eu te fazer uma última provocação para levar com você. Se o sofrimento cria a abertura, o que você precisa abrir em si mesmo que ainda está fechado? Guarda essa pergunta. Não precisa responder agora, mas deixa ela trabalhar dentro de você. E se esse tema te moveu, o próximo vídeo vai te fazer uma pergunta ainda mais desconcertante, porque vamos explorar algo que está na raiz de tudo o que falamos hoje. Quem você seria sem as suas histórias? Aquelas histórias que você conta sobre si mesmo,
sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que é possível para você, sobre como a sua dor te define ou te limita. Nos encontramos lá, Chamado da Alma, uma viagem pela alma humana com todas as suas complexidades, alegrias e dores. Curta, comente e compartilha para que mais pessoas possam ter esse encontro consigo mesmo. No vídeo anterior, falamos sobre por que fugimos de nós mesmos. Se quiser se aprofundar um pouco mais na busca da sua alma, clique no vídeo que está aparecendo e boa viagem!